Olá, nesse vídeo, dando continuidade às informações contratuais, iremos tratar da informação relativa ao horário contratual que é informado no evento S2200 em relação aos empregados. Dentro do evento, nós temos um campo que se chama TP-RegJor. Nesse campo, o empregador irá dizer qual dessas 4 situações são aplicáveis ao empregado. Se ele é o tipo 1, submetido a horário de trabalho, ou se é o tipo 2, atividade externa, aquela atividade prevista no inciso 1º do artigo 62 da CLT, o tipo 3, que são os exercentes de cargo de confiança, enquadrados no inciso 2 do artigo 62 da CLT, ou tipo 4, o empregado que está no regime de teletrabalho, uma novidade trazida aí pela reforma trabalhista, que se constitui no inciso 3 do artigo 62. Então, se o empregador disser que aquele empregado ele está enquadrado no tipo 2, 3 ou 4, o E-Social não irá exigir que as informações relativas ao horário contratual sejam prestadas em relação a esse empregado. Se ele diz, nesse campo, que o empregado é submetido a horário de trabalho, aí sim o E-Social irá exigir a informação relativa ao horário contratual desse empregado. E como é que o empregador irá informar o horário contratual dos seus empregados? Lá no evento S1050, no evento Tabela de Horários Contratuais, o empregador já listou todos os horários contratuais em que os seus empregados podem eventualmente trabalhar. E aqui dentro do evento de cadastramento inicial ou admissão de trabalhador, o empregador irá indicar qual daqueles horários já previamente criados no evento S1050 esse empregado trabalha. Então vamos aqui para um exemplo de um empregado, nós estamos chamando um empregado que trabalha 44 horas por semana, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. O tipo de jornada dele, se vocês olharem aqui na tela, no canto no campo inferior direito, nós temos aqui um quadrinho que mostra o tipo de jornada, que mostra as opções que são informadas nesse campo tipo de jornada. Quais são as opções? Opção 1, jornada com horário diário e folga fixa. Opção 2 é a jornada 12/36. Opção 3, jornada com horário diário fixo e folga variável. Por exemplo, o empregado que trabalha no regime de 5/1, ele trabalha 5 dias e folga 1. 5 dias e folga 1. Mas todo dia que ele trabalha sempre no mesmo horário. Então o horário dele é fixo, mas a folga é variável. Ou o tipo 9, onde vão ser informados os empregados que não se enquadrem em um desses 3 tipos. Nem é horário diário e folga fixa, nem é 12/36, nem é horário diário fixo e folga variável. Então, se o empregado não se enquadra em um desses 3 tipos, deverá ser informado o tipo 9 nesse campo tipo de jornada. Então vamos para o nosso primeiro empregado, ele trabalha 44 horas, 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado. Para esse empregado, o tipo de jornada dele é o tipo 1. O horário dele é um horário fixo e a folga dele é em dia fixo. A folga dele, nesse nosso exemplo, é sempre aos domingos. Então o empregador irá indicar, veja aqui na tela, no campo inferior esquerdo, que tem as opções relativas ao dia da semana. O dia 1 é a segunda-feira, dia 2, terça, dia 3, quarta, dia 4, quinta, dia 5, sexta-feira, dia 6, o sábado, dia 7, o domingo, e o dia 8 é um dia variável. Nós vamos ver aqui mais à frente algumas aplicações desse dia 8 variável. No nosso exemplo, veja que no dia 1, que é a segunda-feira, dia 2, 3, 4 e 5,
de segunda a sexta, o empregado, nesse nosso exemplo, sempre trabalha no nosso horário 01, que foi criado lá no evento S1050. Quem tiver interesse e não assistiu ainda, pode ir lá dentro do evento S1050 e ver os 7 tipos de horário que foram criados lá no evento S1050. Então o horário 1 é o horário que o empregado trabalha 8 horas por dia, das 8 às 18, com 2 horas de intervalo. Então eu estou dizendo aqui que do dia 1 ao dia 5, da segunda a sexta-feira, o empregado trabalha no horário 001. E no sábado ele trabalha no horário 002, que é o horário 4 horas, de 8 às 12 horas. Então esse empregado, se o horário dele for esse, 8 horas segunda a sexta e 4 horas no sábado, a informação relativa a esse empregado será feita dessa forma. Se for um outro empregado que trabalhe só 8 horas de segunda a sexta, a informação dele do dia 1 ao dia 5, da segunda a sexta-feira, será que ele trabalha no horário 001, 8 horas por dia. Mas digamos que esse empregado ele trabalha 9 horas de segunda a quinta e 8 horas na sexta, para não trabalhar o sábado. Em relação a esse empregado, nós vamos ver que o dia 1, dia 2, dia 3 e dia 4, de segunda a quinta, ele está no horário 7. Qual é o horário 7? Lá no vídeo do evento S1050 nós mostramos que o horário 7 é que ele trabalha 9 horas, das 8 às 19 horas, com 2 horas de intervalo, totalizando 9 horas. Então, da segunda à quinta-feira ele trabalha 9 horas e na sexta ele trabalha no horário 1, que é o horário de 8 horas por dia. Então, fecha as 44 horas semanais dessa forma, 9 horas segunda a quinta e 8 horas na sexta-feira. Vamos para um outro empregado que trabalha na escala 12 por 36. Veja que em relação a esses 3 empregados que nós já mostramos, o tipo de jornada dele sempre foi o tipo 1, porque o horário dele em toda segunda-feira, em toda terça-feira, em toda quarta e assim por diante, que ele trabalha, ele sempre trabalha no mesmo horário. Então, o horário dele é um horário fixo e a folga dele é uma folga fixa. No exemplo do empregado que trabalha a jornada 12 por 36, nós temos agora o tipo de jornada dele, o tipo 2, que é a jornada 12 por 36. Nesse exemplo aqui, eu vou dizer que o dia que ele trabalha, eu não tenho como dizer o dia, a segunda, a terça, a quarta. Eu vou dizer que o dia que ele trabalha é um dia variável. Porque numa semana, esse empregado trabalha segunda, quarta, sexta e domingo, e na semana seguinte ele trabalha terça, quinta e sábado, na outra semana, segunda, quarta, sexta, domingo, e assim vai. Então não tem como informar o dia que ele trabalha, porque esses dias que ele trabalha variam semana a semana. Então nesse exemplo, nesse caso eu vou dizer que ele trabalha em dia variável, que é o dia 8. E no dia que ele trabalha, eu vou dizer que ele trabalha ou no horário 3, se é a 12h36 no horário diurno, ou no horário 4, se é a 12h36 no horário noturno. Vamos agora para um outro exemplo. O empregado trabalha na escala 5 por 1. Nesse caso, nesse meu exemplo, ele trabalha 7 horas e 20 minutos. Ele trabalha 5 dias, 7 horas e 20 minutos e folga. Trabalha 5 dias, 7 horas e 20 minutos e folga, e assim sucessivamente. Então, o tipo de jornada dele, nesse nosso quadro aqui, é o tipo 3. A jornada dele é uma jornada num horário fixo, ou seja, todo dia que ele trabalha naquele horário. Mas a folga dele é variável. Então, nesse exemplo, eu digo que o tipo de jornada dele é o tipo de jornada número 3. E o dia que ele trabalha, eu digo que é um dia variável, tipo 8, o dia 8. E ele trabalha ou no horário 5, se ele trabalha no horário pegando a manhã, parte da tarde, ou no horário 6, no nosso exemplo, lá no evento S1050 nós mostramos o horário 6, que é um evento que ele começa a trabalhar à tarde, pegando uma parte da noite, trabalhando, salvo engano, até as 23h40, por aí mais ou menos. Então, ou ele trabalha no horário diurno, ou trabalha no horário à tarde, pegando uma parte da noite. Então, eu informo que ele trabalha
O dia que ele trabalha é um dia variável, a cada semana varia, e ele trabalha ou pela manhã ou à tarde. E por fim, o empregado que trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Ele não se enquadra nem no tipo 1, nem no tipo 2, nem no tipo 3. Nesse caso, eu digo que o tipo dele é o tipo 9, demais tipos de jornada, e nesse exemplo, o E-Social exige que eu, no campo DESC-TP-JORN, que é um campo texto, eu vou, de forma resumida, dizer qual é o horário desse empregado. No nosso exemplo aqui, nós estamos dizendo turno ininterrupto de revezamento conforme escala. Para esse empregado que não se enquadra em nenhum desses 3 tipos de jornada, o que tem de ser informado ao E-Social é simplesmente isso, dizer que o empregado trabalha em turno de revezamento conforme escala. Existem outras aplicações também para esse tipo 9. Qualquer empregado que o seu horário varia semanalmente ou varia de uma forma constante, que o empregador ele não consegue informar nem no tipo 1, nem no 2, nem no 3, o caminho que o empregador deve adotar é informar no tipo 9 e, nesse campo texto, descrever de forma resumida o horário contratual. No caso de uma fiscalização, com essa informação que a fiscalização irá pedir é a escala de revezamento que a empresa diz aqui que elabora todo mês e revela para os seus empregados. Até o próximo vídeo.